Minha fala agora é só de agradecimento ao aceite, aos convidados por terem vindo. Vou chamar para conduzir essa sessão Djahuri Cadiuel. O Djahuri é poeta, antropólogo dos povos Terena e Cadiuel do Mato Grosso do Sul. Trabalhos dele perpassam artes, musicalidades, memória, etnomídia e etnologia dos povos indígenas por meio de uma atuação contracolonial, transdisciplinar, transmídia e multilinguística. Ele é correspondente de rádios indígenas, editor de coleções de livros de autores indígenas, pesquisador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi editor do catálogo de exposição na Pinacoteca de São Paulo, apresentador de podcast, enfim, tradutor e tradutor e co-diretor do documentário Música é Arma de Luta, graduado em bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e agora é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Rafael falou que ia fazer uma apresentação mais magra dessa mini biografia. Eu também estou aqui em mãos, né, com a mini biografia dos nossos convidados. Eu vou apresentá-los também brevemente e a gente vai compor essa prosa, essa poesia, que é o tema da nossa conversa, né? Literatura indígena, caminhos da literatura indígena. Então, eu gostaria de chamar aqui Olívio Jecupé. Meu parente Olívio é do povo Mboiá-Guarani, escritor, filósofo, já atuou como artesão, professor, é autor de mais de 20 livros, sendo o mais recente O Breviário de um Índio. É esse? O Breviário de um Índio, um romance. O romance. Então, aqui tem muita história, a gente estava conversando aqui mais cedo, e vamos chegar nessas histórias aqui. Gostaria de chamar também a nossa parenta, Aurita Tabajara. Nossa parente é do povo Tabajara, do Ceará, é escritora, contadora de histórias, poeta, e é conhecida como a primeira cordelista, mulher indígena. Ela vai poder contar o que é isso para quem não sabe. É autora de 3 livros, ou ainda mais, está um pouco desatualizado aqui, né? E dirigiu o documentário A Mulher Sem Chão, também. Por fim, também chamar para compor nossa conversa aqui, nosso professor Edson Caiapó. Do povo Caiapó, Mebengocré, o idioma, né? Historiador, pesquisador de educação, história indígena, ambientalista, ativista. Ele é professor no Instituto Federal da Bahia e na Universidade Federal do Sul da Bahia. É curador adjunto de arte indígena no MASP, Museu de Arte de São Paulo, e também, como nossos convidados, é um autor de diversos livros, inclusive distinguidos por prêmios da Unesco e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, é uma honra, uma alegria a gente estar conversando aqui com nossos parentes. São top, né? Como fala hoje assim, né? são a expressão mais eloquente assim desse movimento da literatura indígena que tem se configurado nas últimas décadas na história do nosso país, né? E que é a literatura, né? A gente tem vários estudantes aqui. A literatura faz parte do currículo escolar de vocês, né? Faz parte do currículo obrigatório, né? Literatura, língua portuguesa. O que seria essa literatura indígena, né?
quando a gente se aproxima aqui desses nossos autores, né? O que caracteriza essa literatura indígena? Vamos chegar lá, logo na prosa, né? E perguntar para cada um, né? Como a literatura chegou na vida de vocês, ou como vocês chegaram até a literatura. Pode ser, Olívio? Vamos que vamos. Então, para começar, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite pelo Rafael aí e outros, estar aqui no Maranhão pela primeira vez. Eu me chamo Olívio de Cupé e moro na aldeia Cacanéporã, que fica em Curitiba. Minha filha também está ali, a Queretiu, que é escritora. Em casa todo mundo é escritor, né? Ninguém gosta de trabalhar, vai virar tudo escritor. Então, todos os meus filhos são escritor, e um deles, além de escritor, é cantor. E eu tenho o costume de falar o que penso, e às vezes as pessoas falam, não, mas isso aí é puxar saco do filho, né? Que eu falo que ele é um dos melhores cantores do Brasil hoje, né? E eles falam, não, mas é puxar saco, pai é sempre assim, né? Mas eu vou colocar uma musiquinha dele para a gente começar a ficar com o coração mais inspirado, e também depois vocês vão me confirmar se o que eu estou falando é mentira ou verdade, né? Eu falo que ele é o melhor cantor de rap do Brasil. Daí vocês vão falar para mim depois. Mas é em Guarani, depois vocês traduzem para mim, que eu não sei Guarani, tá bom? Então vamos, DJ? Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Então, eu vou dar o início para vocês verem como que foi a nossa trajetória, né? Eu era garoto igual vocês e eu gostava muito de ler. Morava no Paraná e naquela época a gente via muita violência, muito massacre, muito de tudo. E daí eu falava, nossa, escrevendo, quem sabe a gente pode fazer a defesa. E daí eu comecei a escrever em 1984. E com esse sonho, achando que a gente escrevendo críticas, a gente ia trazer conhecimento para as pessoas entenderem o que acontece. E eu comecei a escrever textos críticos, garoto novo, e daí eu fui perceber que não adianta escrever coisa, que eu fui para São Paulo e comecei a procurar as editoras. As editoras não davam atenção, porque até que um dia uma editora foi corajosa e falou para mim assim, ó, a gente só escreve livro de antropólogo, e que seja professores da USP, formados na USP ou PUC. E eu falei, então, no português, eu falei assim, então estou ferrado. Então, o jeito é seguir minha carreira sozinho mesmo, né? Daí comecei a publicar livros independentes. Daí, em 93, eu lancei meu primeiro livro independente. E fui dando continuidade. Então, essa é a trajetória, porque a gente teve que iniciar. Então, eu sempre falo que eu tive um azar desgramado, que eu fui um dos primeiros indígenas a publicar livro no Brasil, a começar a escrever.
E também tive um azar que eu fui um dos primeiros a entrar na universidade. Falei, que azar. Porque em 88 eu entrei na universidade. Daí começou a surgir os índios universitários, né? O Fala Mansa lá veio depois, mas nós somos primeiros do que ele. Os índios universitários, em Goiás, Curitiba. E daí eu falei, que azar. Daí eu fui brigar para cotas indígenas. E daí hoje a gente tem as cotas indígenas, que é muito bom. Hoje eu fico feliz de ver muitos indígenas fazendo universidade. Assim como o surgimento dos escritores, a partir de 2000 para cá, começou a haver um crescimento. Isso foi importante para nós. Porque hoje a gente vê que surgiu até a lei, que é obrigada a falar sobre os índios. Mas a lei não quer dizer nada se as pessoas não falar bem da gente. Porque tem professor que não gosta de índio, e a lei não vai resolver nada, porque ele vai continuar falando mal da gente. Então, o importante é a gente conscientizar a sociedade, para que a sociedade entenda a nossa cultura, nossos direitos, nossos deveres, né? Então, a literatura vem com essa forma importante. E hoje a gente vê, né? Quando que você ia ver na década de 70, os indígenas na frente falando com o público, com os alunos? Naquela época não existia isso. Então, isso foi abertura. Aí, vocês veem como houve o crescimento dos escritores, começou a haver muitos indígenas universitários, muitos indígenas hoje, doutor, cadê o nosso parente Guarani lá, doutor, tudo doutor, você entendeu? Naquela época não tinha isso, então você vê o crescimento que houve. Daí surge também, são várias formas da gente surgir para usar como defesa. Daí, de repente, surge Bro MC cantando rap. Daí meu filho, com 10 anos, foi escutar o Bro MC, e agora é cantor de rap também, cantando rap. Daí gravou o primeiro álbum com os ingleses, né? Um amigo nosso ficou impressionado, gravou com ele, né? E daí, inclusive, a Magda está aqui presente, o primeiro videoclipe que eles gravaram, tem a participação dela, né, junto com meu filho lá, cantando Guarani Kaiowá e mais outras músicas, né? Então, isso é importante. A nossa trajetória, ela vem como defesa. Não é para enriquecer, porque as pessoas falam assim, mas você já está rico? Não, eu só tenho 30 livros. Mas 30 livros não quer dizer nada, porque a gente ainda sofre preconceito, porque não é todo mundo que compra livro. Você entendeu? Tem um ex-presidente que publicou um livro, e eu tenho certeza que ninguém aqui leu, mas ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, né? É assim que funciona no Brasil. Mas a gente não está preocupado com o prêmio ainda. Importante para nós é a conscientização, trazer a nossa cultura para o povo, porque as pessoas desvalorizam a gente. O índio sempre foi desvalorizado. E a literatura vem com essa força, para a gente mostrar para a sociedade que nós não comemos gente. A gente come carne de leitoa, carne de vaca, carne de galinha, anta e tantos outros bichos, mas gente a gente não come. Então, a literatura vem com essa missão. Você entendeu? Ela come. Então, isso é o que acontece. A literatura vem trazer esse conhecimento. Porque se a gente não contar a verdade, eles vão acreditar que a gente come mesmo. Você entendeu? Eles vão acreditar. Agora, a nossa parente aqui, eu não sei se já comeu, porque já comeu? Já comeu? É gostoso? Então, isso que é literatura, isso é literatura para nós, é trazer esse conhecimento para as pessoas não pensarem que o índio é tudo isso que se fala na história, que o índio é feiticeiro. Daí, quando eu estava em São Paulo, que eu morava lá na aldeia Curucutu, a gente recebia muitos universitários, e a palavra mais bonita que eles gostam de falar na aldeia, que sempre repete a mesma, é falar assim, vocês ainda fazem incesto? E a turma lá na aldeia não sabe o que é isso. Mas eu sei, que eu estudei na USP, e eu escutava essas palavras lá. Daí eu falava assim, bom, incesto a gente não faz, a gente só faz incesto, né? Para daí a pessoa se entender. Porque, para quem não sabe o que é incesto, incesto é se o índio casa irmão com irmã. Essa é a visão deles, né? É um absurdo. É que as pessoas não entendem a cultura indígena e falam ao contrário. Porque, por exemplo, aqui, o meu irmão Caiapó, minha irmã Tabajara, meu irmão Cadiuel, parente, é isso, nós somos parentes, nós somos irmãos. Não somos do mesmo povo, mas somos irmãos, porque somos povos, né? Sabe, o branco escuta, daí fala, nossa, ele casou com a irmã dele,
Essa é a visão. Então, não entende, porque o branco não tem irmão. Existe primo, tio, sobrinho, mas não é nessa visão igual nós. Nós somos todos irmãos. Por isso que a gente fala parente. E o branco, quando escuta, eu vou apresentar minha irmã, Tabajara. Depois, no ano seguinte, encontra nós dois casados. Daí ele se interpreta ao contrário. Nossa, já pensou? O índio lá casou com a irmã dele. É assim que funciona o incesto. O incesto é a interpretação errada, né? Bom, a gente tem muita coisa para conversar, que é até às 8 que nós vamos falar hoje aqui, né? Então, não se preocupe que a gente vai ter bastante conversa. É bastante, mas não é até às 8, não. Mentira para mim, então. Não, às 7 a gente vai ter uma conferência aqui da nossa parenta aqui. Ah, tá, beleza. Então, é até às 9, né? Vamos lá, agora vamos passar para parenta Aurita, de novo. Como você contaria para a gente, para os nossos parentes que estão aqui, para a nossa garotada que está aqui, como você chegou até se tornar uma autora de literatura, como a literatura chegou até você, como é que esse movimento começou dentro da sua trajetória? Boa tarde. Agora eu vou rir, né? Negócio de comer gente. Primeiro, pedir licença à grande ancestralidade que está viva até hoje, para que eu possa estar aqui. Pedir licença a vocês, que eu sou ligada no 220, preciso ficar de pé para eu poder fazer a saudação. Pedir licença ao público. Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. De arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou, cada vez mais sábia e forte. O meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral contra toda violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar e é raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do povo Tabajara, onde canta o sabiá. Minha aldeia tem imburana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. Esta sou eu. Cadê as palmas, meu pai?
a gente precisa entender que a literatura indígena, ela começa muito antes da escrita no papel. A literatura indígena, escrita por indígenas, ela começa lá numa data que a gente nem sabe datar. Quando os nossos velhos ancestrais, os nossos povos, eles já escreviam a nossa história através dos grafismos. Os grafismos dos nossos corpos, os grafismos por onde esses velhos, esses anciões estavam passando. Aqui no Nordeste a gente sabe o quanto é lugar que a gente tem de lugar sagrado, marcado pelas marcas do sangue dos povos indígenas. Então, a literatura indígena, ela começa muito antes. Agora, a gente só aprendeu a escrever português e coloca essa literatura no papel. Então, eu fui uma criança que não tive a oportunidade de ir para a escola quando pequenininha. Ainda hoje a gente está numa região de muito difícil acesso. A minha aldeia fica na cidade de Ipueiras, no estado do Ceará, topo da Serra da Ibiapaba, a 400 quilômetros de Fortaleza e na divisa com o Piauí. E lá a gente ainda está muito longe da cidade. Então, eu fui uma criança que não tive a oportunidade de ir para a escola para ser alfabetizada. Então, eu aprendi a ler e escrever em casa, né? Não é em casa, não, é em casa. Nós somos umas pessoas que acreditamos muito nos sonhos, e eu fui uma criança muito sonhadora, de sonhar mesmo à noite, escrevendo, lendo, e era sempre com as nossas plantas medicinais. Então, quando acordava, eu perguntava para minha avó que planta era aquela. E ela me levava até a planta e contava a história da planta. E a minha tia, mais velha, precisou morar nas casas de famílias e precisava saber ler e escrever para escrever as receitas das comidas das pessoas ricas para poder fazer, né? Então, ela foi meio obrigada a aprender a ler ali, como diz a minha avó, na marra, né? Para poder ir para a escola também. Então, quando ela voltou para casa, ela me ajudou a escrever as palavras. Então, tanto que, quando eu fui para a escola, eu tinha 9 anos de idade e eu já sabia ler e escrever. Então, eu tive muita dificuldade. Eu era a única menina indígena numa escola regular. Tive muita dificuldade de ser alfabetizada no formato que a escola ensinava. Ficar sentado, olhando para aquele quadro verde escrito de giz branco. O professor escrevia para colocar no papel. E mais nada além disso. Então, eu não gostava daquele formato, né, de aprender. Então, eu já sou ligada no 220, porque eu chorei na barriga da minha mãe aos 8 meses de vida. Por isso que eu sou assim, meio elétrica, segundo a minha avó. Então, eu queria estar inserida dentro de alguma coisa que tivesse a arte, ou dançando, ou cantando, ou declamando. E eu não fui compreendida pela escola. Então, a minha avó era chamada, porque eu fui criada pela minha avó era chamada toda semana para a escola. Os professores diziam para ela assim: mãe, pede para essa menina ficar quieta. Ela não fica quieta, ela não se aquieta, né? E minha avó, no caminho, minha avó dizia para mim: olhe, não esqueça quem você é, o significado do seu nome, e não deixe ninguém nunca cortar as pontas das asas que você nasceu com elas. Isso basta. Naquele momento eu não entendia, né? Eu só tinha 9 anos de idade. Mas hoje, lógico que eu já entendo, porque que a minha avó falava aquilo. Então, eu era muito apelidada na escola, era chamada de índia feia do bucho quebrado, ainda bem que minha barriga diminuiu, o tempo foi bom demais, né? Minha avó dizia, eu chegava em casa, naquela época eu não sabia, não conhecia essa palavra bullying, né? Nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu chegava em casa, eu falava para a minha avó. Depois que eu conhecia a palavra bullying, eu fui falar para a minha avó falou assim: minha filha, bullying é um negócio de colocar café. Então, tá tudo certo, né? Vou continuar entendendo que bullying é um negócio de colocar café. Então, na escola, tem alguma diretora de escola aqui? Deixa eu ver. Aí tem, né? Eu pensei que não ia dizer. Que eu tenho um trauma danado de diretor de escola. Até hoje. Mentira, não tenho. Você é boazinha.
A diretora me colocava todo dia de castigo e me dava um papel e um lápis, né, para escrever, e falava assim para mim: você vai escrever o que você fez. O que eu tinha feito? Poesia, né? Então, eu me sentia especial, até porque a gente desconhecia essa palavra castigo. Então, para mim, a palavra castigo não soava uma coisa ruim. Eu achava que a diretora gostava de mim, me sentia especial no cantinho, escrevendo sozinha. Então, eu fazia poema, cordel. Naquela época também eu não sabia que o que eu escrevia dava-se o nome de cordel, né? Eu dizia que eu escrevia poema, eu escrevia rimas. E aí foi aos 9 anos de idade que nasceu o meu primeiro texto, O Grão. A minha visão de educação aos 9 anos de idade. Não sei se eu vou poder declamar agora ou deixo o Edson falar primeiro. Se sentir à vontade, pode compartilhar. Posso? O pode foi fraco. Ah, bom. Posso ficar de pé? Até hoje, eu não deixei mexer nesse texto de forma nenhuma, porque a minha essência, a essência da minha visão de educação quando eu tinha 9 anos de idade. Eu disse assim: vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo recitando em poesia, de um grão que foi plantado, cultivado e germinado, para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para a nossa educação. Um velho quem me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando, o que esse grão significa? Será bom para comer? Para ninguém queria dizer. Vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava nas praias para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais a escutar e ouvir a mãe natureza. Na aldeia, a gente dança, aprende desde criança o maracá balançar. Entende o que é respeito, porque sabe o efeito na hora de educar. Eu ouço histórias na aldeia e para que outros leiam, escrevo aqui no papel. E o grão que estou deixando é outra geração buscando mesmo em forma de cordel. Esse texto ele é bem maior, é que eu só decorei esse pedaço. Mas ele está publicado aí na internet, quem quiser conhecer. Ele é um texto que faz muito sucesso, inclusive nas escolas. Está escrito O Grão e está publicado na revista IHU e na revista Maria Firmino dos Reis. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer o restante do texto, eu não sou besta nem nada fazendo propaganda das minhas coisas. Acho que por aqui tá bom, senão eu vou falar até 8 horas. E Olívio, como é que fica? E você escreveu ele quando era criança? Quando eu tinha 9 anos. Caramba! Então, depois dessa pedrada, a bola é tua, professora Edson. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite para estar aqui. Olha, há umas 2 semanas atrás, nós fizemos uma dobradinha lá no como é que era? No Sesc Piranga, né? E aí depois o Olívio também estava conosco e tal. Então a gente circula muito e a gente se encontra por aí. Tem pessoas que fazia tempo que eu não via, né? A Magda, minha amiga, a Soraya, enfim, tantas pessoas bonitas que estão por aqui, meus parentes, minhas parentas. Sou sempre muito assim, fico muito feliz de sempre ver, né, os parentes. Eu nasci num lugar chamado Oiapoque, no estado do Amapá, fronteira com Guiana Francesa, próximo do Suriname, é fronteira assim de fala de francês, holandês. A gente atravessa o rio Oiapoque, do outro lado do rio tem a bandeira da União Europeia. Olha, o Brasil faz fronteira com a União Europeia, né? Tem a bandeira da União Europeia, da França, e a moeda é euro, sabe? Um rio assim um rio que não é muito grande lá na minha região, um rio que não é muito grande, deve ter uns 50 metros, uns 100 metros quase de largura, que é o rio Oiapoque, não é dos grandes rios, né? E sou, assim, desse povo que, por lá, né, os viajantes sempre andaram por lá dizendo que são os povos das águas. Meu pai é Mebengocredo, da região do Médio Xingu, da região de São Félix, do Xingu, Tucumã.
A minha mãe é ali do Iapoque. E eu nasci no Iapoque. Meu pai migrou para lá na década de 70, no final dos anos 60. E eu nasci ali. E aí, quando meu pai foi me registrar lá no Amapá, no cartório, aí ele falou para o rapaz do cartório assim que ele escreveu um nome chamado Bep-Cro. Bep-Cro. Eu sou da galera dos Bep, né? O nome do meu filho o nome do meu sogro é Bep Caeti, né? O meu filho é o Bep Abanti, né? O Beponu é um cineasta que é meu cunhado. Nós somos dos Beps. Bep-Cro, olha, estou falando do ano de 1970, né? O pessoal rapidinho faz o cálculo, já sabe a minha idade, né? Aí quando meu pai chegou lá no cartório e falou para o rapaz, aí o rapaz falou assim, olha, mas não pode, esse nome não existe. Bep-Cro, esse nome não existe, não pode. Aí meu pai falou, existe, sim, é nome nosso, a gente usa, né? E aí ele falou, meu nome é Bep Caeti, né? E o nome, aí ele foi falando vários nomes, né, do pessoal, e ele falou assim, mas não pode, né? Vocês provavelmente não são registrados no cartório. De fato, a maioria dos Caiapó, uma parte muito grande, até hoje não são registrados no civil, né? Aí o rapaz, depois de muita conversa, falou para o meu pai assim, olha, seguinte, tem um grande jogador, né, mundialmente reconhecido, que o apelido dele é Pelé, né? E seria, de repente, uma honra ter um filho com esse nome, Edson, né? Edson Arantes do Nascimento. Aí meu pai falou, então, tá bom, coloca aí. Já que não pode, né, Bep-Cro não pode, então coloca aí esse nome dessa pessoa famosa. Aqui estou eu. Aí assim, quando eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, eu fui fazer mestrado em São Paulo. Eu fui escorraçado lá da Amapá, sabe? O último episódio foi o seguinte, era uma audiência pública para discutir sobre mineração na Amazônia, lá no Amapá, um grande projeto chamado Anglo Gold. Aí eu já tinha participado, junto com o movimento, de várias audiências para a gente fazer a defesa do nosso território, né? E aí, na última audiência, que foi na cidade de Macapá, quando terminou, eu e mais alguns guerreiros, né, mais 3 guerreiros, paramos na Praça Barão do Rio Branco para comer e conversar, fazer uma avaliação. E aí, de repente, pararam 2 carros da polícia, com esses Robocop, né, esses caras grandões, assim, e chegaram sem falar nenhuma palavra e espancaram brutalmente a nós todos, assim, muita pancada mesmo, e ameaçaram a gente de morte. Eu, assim, pensei, eu vou sair fora, porque, de fato, foi ameaça muito grave, né? Eles já tinham espancado a gente, deram recado que iam mandar cortar dedo e que tal. Aí eu falei, eu vou para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz um projeto para fazer mestrado sobre essas temáticas de conflitos de mineradoras e madeireiras na Amazônia, e o meu projeto foi aprovado com bolsa do CNPq e tal. Aí, no meio dessas andanças em São Paulo, eu encontrei um rapaz chamado Ailton Krenak, que eu nunca tinha visto, só tinha ouvido falar, ele era famoso já naquele tempo. E aí o Ailton Krenak, conversei alguns minutos com ele, ele falou assim, rapaz, mas por onde você anda, que eu nunca te vi em lugar nenhum, e você chega com essas histórias assim escabrosas. Aí eu falei, meu amigo, eu vivo na floresta, né? Eu estava na floresta, então lá as vozes dos povos não têm repercussão. Isso devia ser assim, um ano de 2005, ou por aí, 2005, mais ou menos, no 2004, final de 2004. Hoje em dia tem mais repercussão, né, que as redes sociais estão bombando para todo lado, inclusive os parentes lá no meio da floresta hoje têm internet e tal, muitos têm, né? Mas naquele tempo não tinha. Aí falei com a Ailton, velho, não tem internet, entendeu? A luta é grande. Eu vim de lá, quase morri. E ele ouviu uma narrativa minha, que o CIMI, lá em São Paulo, organizou um debate sobre agronegócio, e eu fui lá para falar e fiz várias narrativas, não só da Anglo Gold, mas de várias outras, né, de aviões que jogam agrotóxico na soja, ali na região do Médio Xingu, e que afeta os povos ali todos, Assuriniche, Crim, Caiapó e tal. Aí, depois, o Daniel Munduruku, que estava junto com a Ailton nesse dia, me convidou para uma reunião, né, de escritores indígenas, que aconteceram muitas lá no Rio, né, encontro dos escritores indígenas. O Olívio e essa moça aqui, que
era jovem, até hoje ela parece que não envelhece essa menina não, viu? Porque eu conheci ela, ela era desse jeitinho. Aí assim, envelheci, ela não. Aí assim, e me convidaram para uma reunião. Eu escrevi artigos, assim, eu gostava desde muito cedo, né? Eu gostava de escrever artigos para publicar em revistas desde a época da graduação. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei para o Daniel assim, mas afinal de contas, qual é o meu papel aqui nesse meio de escritores indígenas? Só os dinossauros e tal, né? A Ailton, a Eliane Potiguara, esse aqui, né? Que é um dos mais dinossauros de todos. E qual é o meu papel aqui? Aí o Daniel falou, olha, inicialmente, eu quero que você observe e que você, como intelectual, que você fique dando assim pareceres sobre o que vai ser conversado. Aí o Daniel me enxergou meio que como um intelectual, assim, né? E eu achei legal isso. Eu falei, pô, que bom que a rapaziada está me reconhecendo assim. Só que depois de algumas reuniões, aí eles me chamaram e falaram assim, olha, é o seguinte, na verdade, você tem que escrever, porque cada vez que você fala, você narra um tanto de coisas que tem que estar escrito em forma de literatura. Aí eu pensei, tá bom, então eu vou escrever. Aí eu decidi escrever meu primeiro livro, que eu devo ter começado a escrever talvez em 2006, livro em forma de literatura, né? Que é assim. Não, antes eu acho que tenho que contextualizar. Sai anualmente, eu não sei se ainda tem o Prêmio Tamoios de Literatura da Fundação Nacional de Literatura Infanto e Juvenil, Prêmio Tamoios. Aí eu decidi concorrer a esse prêmio, e aí eu escrevi um texto, me perguntaram qual era o estilo, a modalidade. Eu nem conhecia nada disso, eu falei, olha, pode escrever aí com o nome de romance, não sei, alguma coisa desse tipo, né? Ficção, acho que não cabe muito bem, porque a história é a seguinte, era uma criança que nasceu na floresta amazônica e que viveu ali uma infância muito intensa com as águas e com as árvores e com os animais, né? E que aprendeu a nadar, por exemplo, em grandes rios, em grandes igarapés, brincando de pegar peixe com timbó, aparentado aí, né? Olha, pegar peixe com timbó é uma diversão muito bacana. A gente pega um pedaço de madeira, assim, de um cipó, machuca o cipó, joga na água, rapidinho os peixes começam a boiar, peixes pequenos, grandes, né? E aquele monte de criança correndo atrás de peixe, e a gente consegue pegar muito peixe, assim, para muita gente comer, né? E aí eu me criei nesse meio de tantas árvores, e de tantas águas, e de tantas crianças, um aprendizado muito intenso, as noites, as fogueiras. Esse ano, agora, no final do semestre, vai sair pela Editora Elo uma história, que o nome é um livro, que o nome é A Fogueira Sagrada. Parece até um título desses neopentecostais, mas não tem nada a ver. Tem a ver com histórias de fogueiras nas noites, sabe, na aldeia, que é as grandes rodas de conversa, né, e os velhos, os adultos, né, os anciões contando história, e nós, crianças, correndo e, de vez em quando, parando ali para ouvir as histórias. E lá, nesse lugar, não tinha escola. Olha, isso é uma cena comum, né, que se repete. Não tinha escola, só tinha escola até a 4ª série. 4º ano, né, que a gente fala hoje. Aí eu era inquieto, criança inquieta também, meu espírito também é desassossegado, viu, mano? Aí eu pensei, poxa, eu preciso estudar. Eu falei com a minha mãe, eu queria estudar mais, mas não tem Amapá. Olha, Amapá é um estado muito assim recuado, sabe? Não tem estrada, né? Quem quiser ir para Amapá, ou vai de avião ou vai de barco. A travessia do Rio Amazonas tipo 48 horas, de Belém até Amapá, atravessando de uma margem à outra, né? Olha que coisa, Rio Grande. Aí os missionários, todos os anos iam lá, nesse lugar, para selecionar crianças para levar para o internato. Eu não sei muito bem os critérios, mas eu acho que eles pegavam aqueles que eles achavam que estavam à beira do inferno, sabe? Aqueles muito atentados, aquela criançada danada, né? E aí eles pegavam e falavam, olha, tem que levar essas crianças para dar um jeito, né? Para ir para o paraíso. E eu fui escolhido em um determinado momento, ali na década sei lá, no final dos anos 70, e, olha, já contei, né, que essa história, na verdade, não era um romance, era uma autobiografia, mas vamos lá. Aí assim, fui,
pela primeira vez eu viajei e fiquei muito feliz, né? O missionário me falou para meus pais, olha, vocês deixem... Meu pai nunca gostou muito de cristianismo, sabe? Meu pai, ele era meio assim, bravo, sabe? Ele achava que cristianismo era um problema. Minha mãe foi batizada, foi cristianizada, e ela brigou com meu pai, resolveram me liberar para os evangélicos. Era internato cristão, parecia história dos jesuítas, né, ali no século XVI, XVII, criança no internato, lá em Altamira. E eu, super feliz, pensando, eu vou viajar pela primeira vez. Nunca tinha saído ali daquele lugar. Aí viajamos assim, uns 10 dias pelos rios da Amazônia, até chegar na cidade de Altamira, no Pará. E lá em Altamira, a gente pega mais um ônibus transamazônica e rasga a floresta e chega lá num lugar que tem tinha uma fachada enorme, assim, escrito Educar para a Eternidade. E aí eu cheguei ali, lembro perfeitamente, né, que um rapazinho, que era o monitor, falou comigo sobre as regras, né? Então, a vida é regida por sinos. Primeiro sino, 5 horas da manhã, todo mundo levanta. 5h30 da manhã, todo mundo termina as suas jornadas de banheiro e tal, né, de higiene pessoal. 6 horas da manhã, todo mundo na igreja, 7 horas da manhã, todo mundo no refeitório, e a vida segue, né? Parece o Michel Foucault, lá no Vigiar e Punir, ele fala, né, um capítulo lá sobre esse controle. Ao rufar do primeiro tambor, todos se levantam. Ao rufar do segundo tambor. Aí, aprendi, fui cristianizado, entendeu? Olha que sofrimento. Fui cristianizado, e nesse movimento de cristianização, eu aprendi que as tradições e rituais indígenas são coisa do demônio, sabe? Fui aterrorizado e sofri muito na minha infância, porque eu já tinha aprendido que ritual indígena era do demônio, eu não queria mais isso, eu sabia ler a Bíblia e lia a Bíblia todos os dias, só que todos os dias eu tinha um sentimento de pertencimento, digamos assim, cosmológico. Isso me assustava, eu pensava, o demônio não quer me largar, entendeu? Porque eu já falei que eu não quero mais isso, já me batizei, leio a Bíblia todos os dias, e parece que tem um negócio que foi batendo na minha cabeça, querendo me lembrar das coisas, né, que eu já não quero mais. E aí eu tinha medo de escuro, e tinha medo de ficar sozinho nos lugares. E terminei o ensino médio e me deram um crachá de missionário. Eu fui para Minas Gerais, para Juiz de Fora, sul de Minas. Nunca tinha sentido frio, pela primeira vez senti frio para lá. Cheguei numa época de inverno, sul de Minas faz bastante frio, né? E fui pregar o evangelho, bater na casa dos outros, pregar o evangelho, vender livro, vender revista, né, de igreja. Passei muita fome por ali, e depois resolvi ir para Belo Horizonte, juntei um dinheirinho, fui para Belo Horizonte, passei muita dificuldade lá também, mas passei para fazer história na UFMG. Naquele tempo não tinha esse negócio de cota, Olívio, não tinha nada disso, ninguém nem falava sobre isso. Lá na UFMG, que hoje todo mundo, né, pesquisa sobre indígena, naquele tempo ninguém falava sobre indígena, eu passava despercebido, as pessoas diziam que eu era chileno, peruano, Jack Chan, não sei o quê. Ninguém nunca parava para perguntar quem de fato eu era. E as únicas pessoas que tinham noção um pouquinho eram as assistentes sociais, sabe, que elas me perguntavam, faziam entrevista para bolsas, e elas choravam, sabe, choravam comigo, né, que eu passava fome, dizia, poxa, eu passo muita fome e tal, e elas choravam e me davam bolsas. Era bacana esse movimento. Foi o que livrava a minha cara, como se diz lá na minha terra, né? Enfim, olha, né, tem tanta coisa, porque, na verdade, isso que eu estou falando é um livro chamado Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, de minha autoria, em parceria com o grande ilustrador Maurício Negro. E esse livro, então, ele vai falar desse jovem que entra na universidade, totalmente convertido e doutrinado, e que, de repente, vira ateu e anarquista, Soraya. Já pensou? Vira ateu e anarquista, e militante do movimento estudantil, sabe? Porque os missionários me ensinaram oratória. Eu fui treinado para ser orador, né? Treinado assim sistematicamente. Aí, quando eu chegava nas assembleias na universidade, eu dava show, porque eu falava muito bem e tinha assim muito bem acertado o que eu queria falar para a rapaziada, e falava, e o pessoal aplaudia e votava nas minhas propostas. E eu era eleito presidente de DCE, essas coisas, né? Enfim. Então, fiz todo um reviravolta de vida. Olha só, saí do internato, fui para o internato, né, deixei de ser caiapó,
para ser outra coisa, para ser cristão. Olha que absurdo, meu. Deixei de ser Caiapó para ser cristão. Aí entrei na universidade, deixei de ser cristão em Caiapó para ser ateu e anarquista. Fui fazer militância pelo Brasil e depois voltei para o Amapá, para o Médio Xingu, que aí foi uma outra reviravolta. Depois eu vou continuar essa história, sabe? Porque quando eu cheguei lá na beira do rio com o seu Matê Pajé, e fui contar todas as histórias para ele, ele falou assim: meu filho, eu preciso entender uma coisa, afinal de contas, você é ateu ou você é índio? Eu quero entender isso, entendeu? Porque aqui, para nós, esse negócio de ser ateu, esse negócio não presta aqui, não. Aí eu pensei, lá vou eu fazer um outro reviravolta, né? Como diz o João Pacheco de Oliveira, fazer a viagem de volta, que foi o movimento que eu fiz e que é por onde eu estou hoje transitando, assim, né? De voltar, aprender um movimento que está sendo colocado desde, sei lá, eu acho que desde 2000, assim, mais ou menos, eu comecei esse movimento de reviravolta de novo para o pertencimento. E aí eu pensei, olha, eu vou me apegar às curandeiras, aos pajés, xamãs, essa galera forte, que eu preciso aprender com muita força para poder fazer um outro movimento que é o que hoje eu gosto de fazer, que é falar essas coisas, escrever, falar também dentro das universidades sobre as histórias, né, historicamente silenciadas, as memórias indígenas e todo esse trabalho. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Papa está querendo nomear ele para ser bispo aqui no São Luís. Qualquer coisa, fica atento. Edson, o bispo aqui da cidade, hein? Obrigado, Edson. Uma coisa, esse foi o primeiro livro que eu escrevi depois da provocação do Ailton e do Daniel, que foram, para mim, grandes mestres, sabe? Assim, eles falaram, olha, você tem que escrever, cara. A gente te chamou aqui porque você conta essas histórias, esse negócio tem que virar literatura. É isso. Nosso Pelé Caiapó. Eu acabei de lançar um livro chamado Breviário de um Índio, e o Edson Caiapó, como ele está falando a história lá do seminário, que havia muito nessas épocas, e eu escrevi um romance em 1985, que eu comecei em 84, 85 eu comecei a escrever esse romance, que eu fazia uma crítica, naquela época já, só que eu tinha medo de publicar, porque era muito perigoso naquela época, né? É fazer uma crítica ao índio ser seminarista e o sofrimento que ele tinha. Daí eu conheci muitos, o Edson Caiapó, o Manuel Moura, que faleceu, que foi para o seminário, o Tucano lá, Álvaro Tucano, Daniel Mundrucu e tantos outros, que foi dessa geração que entrou no seminário. Daí, na década de 80, surgiu os primeiros indígenas padres no Brasil. E daí o primeiro padre do Brasil foi o Justino, né? Daí ele saiu na televisão, porque o Papa nomeou ele, levou ele lá para Roma. E daí eu escrevi um romance para fazer uma crítica a isso, né? Que o índio ele não pode ser padre nem pastor, ele tem que ser o pajé da aldeia, porque senão ele vai trazer problema. E daí esse romance é muito gostoso. Ele está com o livro agora, eu vendia R$50, mas ele consegue vender a 500 hoje, porque o livro depois que o Edson falou aí, vocês vão ver como vai crescer o livro, né? Então, é fazer crítica para mostrar o problema da época. Então, cada época nós temos problema. Então, essa história da Amazônia foi muito séria, que eles levavam os indígenas, e lá eles falavam, se vocês falarem na língua de vocês, a gente corta a língua de vocês. Mas muitos deles tiveram que preservar e continuar a língua. Então, foi uma época muito difícil, a década de 80, 70, que eles levavam para o seminário os indígenas, para poder perder a cultura e voltar com outra mentalidade, né? Maravilha. Olívio, obrigado aí por compartilhar. Obrigado a todos por essa toque de bola inicial assim nesse papo. Enfim, a gente está comentando aqui, tecendo, compartilhando como podemos pensar o que é essa literatura indígena por meio desses autores, né? Cada um de um povo. E eu achei interessante a gente ter uma imagem diferente, né, da literatura por meio da fala de cada um, né? Eu acho que um testemunho, uma autobiografia, né, uma história de vida perpassa muitas vezes o que é essa literatura indígena, né, por cada um deles, né, seja até agora por meio do rap, do overá, né, romances, cordel, né, a Aurita compartilhou um poema belíssimo, né, um exemplo do que é o cordel, já tão nova, né, gente? Então a gente vê que
a importância do aprendizado na escola dessa língua portuguesa, dessas letras, é uma fase, é uma coisa importante. Todo mundo aqui comentou da escola, da dificuldade de estar na escola, de aprender, né, esses códigos, né? Mas uma vez dominado esses códigos, olha o que esse pessoal está fazendo, tem feito, na verdade, né, com essa literatura, com essa escrita, né? Também fiquei pensando aqui, né, o Edson, agora não vai sair que é Pelé também, o Edson, doutor Edson Caiapó, comentando do nosso mestre Ailton Krenak também, né, que, bom, recentemente foi, como imagino todos saibam, empossado na Academia Brasileira de Letras, né? Academia Brasileira de Letras, ABL, uma instituição antiga e em vários sentidos antiquada, né? Do que são as letras no Brasil, do que é a literatura brasileira, né? Tem um prestigioso sujeito daqui do estado do Maranhão que inclusive faz parte dessa Academia Brasileira de Letras e é controverso se ele representa o que seriam essas letras, né? Mas alguns de nós, inclusive, estávamos na posse do Ailton e foi uma posse muito cheia. E ele fez um discurso belíssimo em que ele ressaltou, que eu me lembrei aqui, né, por meio da fala dos meus parentes, né, que se a literatura nasceu há 2, 3 mil anos atrás, a literatura, não a literatura brasileira, mas a literatura enquanto fenômeno humano, né, a literatura dos gregos antigos, a literatura dos povos que escreveram os antigos testamentos da Bíblia, aquilo é muito antigo, tem 3, 4 mil anos. Mas a oralidade, que é a capacidade da gente compartilhar histórias por meio da nossa fala, que é o que a gente está fazendo aqui, isso é muito mais antigo. Isso vem de 10, 15, 20 mil anos atrás. Então, essa literatura, na verdade, ela está sobre um oceano da oralidade, certo? E a gente vê, com esse reconhecimento do Ailton Krenak, eu vejo ele ao lado deles também aqui, não é? Ele mesmo falou que ele ocupar representa os 305 povos indígenas existentes hoje no Brasil, né? Então, a fala dos nossos parentes ela está empossada também, ela está reconhecida também, porque está em consonância com o mesmo fenômeno. O Ailton, inclusive, né, ele não se põe muito a escrever de punho próprio, né? Ele é mais da oralidade. Seus livros, em sua maioria, vieram das suas falas. A gente escutou aqui falas belíssimas também, e inclusive essa recitação da Aurita, né? Então, quero apontar para vocês a importância de reconhecer a capacidade de contar as nossas histórias enquanto parte dessa literatura, não só indígena, inclusive, né? Mas como um carro-chefe, né? Um elemento muito importante da literatura indígena, dos povos originários, né? Também noto que a gente começou a falar muito dos anos 70 e 80, né? Até então, o racismo, o preconceito era tamanho que nossos parentes não chegavam a dominar a escrita. Muito era caso dos padres ou dos antropólogos contarem a história, né, dos nossos parentes, não ter nenhuma autoria dos povos indígenas. O Olívio contou aqui que o primeiro livro de autoria indígena é de 1970, 1980. Antes o mundo não existia, né? Lá do Rio Negro, dos autores, narradores de Sana, né? Então, enfim, tocando a bola um pouco aqui de volta para a nossa conversa, queria saber como vocês sentem essa oralidade e a vida de vocês expressa na literatura, né? Qual a importância da oralidade, né, para o que vocês fazem, né? Porque muitas vezes não tem a mesma necessidade de recorrer aos clássicos, o cânone, né? O Machado de Assis, o José de Alencar, o Gonçalves Dias. Isso não é tão necessário às vezes. Isso é importante. Eu não vou contradizer a professora ou a diretora que vai falar que isso é importante. Mas muitas vezes, na literatura indígena, o que importa é a biblioteca viva, que é a nossa parente Irene, aqui, né, falante do idioma gavião, aqui do estado do Maranhão, a nossa parenta Cíntia Guajajara, também falante da língua Guajajara, né? Muitas vezes,
são os nossos anciãos, são os nossos mais velhos que são as fontes desse saber. Não são cânones, né? Não são esses autores reconhecidos como mais importantes, mas as nossas senhoras, nossos senhores, nossas anciãs que são importantes, que nos passam por meio da oralidade. Gostaria de ouvir um pouco que pessoas inspiraram vocês nessa trajetória, qual a importância, enfim, da oralidade, né, para o trabalho que vocês fazem. As pessoas sempre me fazem essa pergunta, e eles sempre perguntam assim, mas vocês não vão perder a oralidade? Eu sempre falo, não, a oralidade a gente não vai perder, porque se você pegar a oralidade dos povos indígenas em geral, por que existe a cultura indígena até hoje, viva? Porque a oralidade é muito forte. Então, no passado, há poucos anos atrás, não existia escola nas aldeias indígenas, e a maioria dos Guarani não falava, não escrevia, não sabia ler nem escrever. E daí, a oralidade sempre foi a força. Só que daí surge a escola, todo mundo ficou preocupado, a partir de agora vocês vão perder a língua, vocês vão perder o costume, vocês vão perder um monte de coisa. E não, eu sempre falo assim, não, a gente usa a escrita para fortalecer a oralidade. Você entendeu? Porque eu, por exemplo, quando eu já escrevo há séculos, modo de dizer, né? Há décadas. Daí, meus filhos, quando era pequeno, eles começaram a ler meus livros. E eu contava a história para eles também. O Verá, que é o cantor de rap, ele sempre foi curioso. Ele falava, pai, conta uma história para mim. Eu contava uma história para ele dormir. Daí chegava no outro dia, mesma coisa, pedindo. E daí, eu não sabia mais história, daí eu tinha que inventar na hora. Porque se eu não contar, ele não dormia. Então, a oralidade é isso. A gente também cria a história, inventar a história, para as crianças ficarem sempre atentas, né, nos sonhos. Porque quando você encontra um Guarani, às vezes ele pergunta assim, um para o outro, né? Ah, você sonhou essa noite? Você sonhou? Daí ele fala assim, conta um caos então para a gente. Então isso, o sonho é a oralidade. Inclusive eu tenho um livro ali chamado A Explosão do Djepotá, que é do meu filho Diego Pemirim. Ele sonhou, daí eu falei, nossa, mas que sonho impressionante, escreva. Daí ele escreveu o livro ali, A Explosão do Djepotá. Então a oralidade, eu sempre falo assim, não, a gente tem que valorizar. Não é achar que a escrita é melhor do que a oralidade. As duas são parceiras, são duas irmãs, é igual o sol e a lua. Nenhum é maior do que o outro. Os dois são importantes. Então, a oralidade é importante para nós. A escrita eu vejo como importante. Daí, eu sempre falo nas aldeias, quando eu converso com alguém, eu sempre falo assim, que daí eu tenho uma preocupação muito séria no Brasil, os indígenas que entram na universidade e fazer aquela coisa que o branco faz, né? Porque o branco, quando ele entra na universidade, daí ele, como que eles falam? Queixo, levanta o queixo, né? Daí quer mostrar que é superior ao outro. E não existe superioridade só porque você está na universidade. Então, o indígena entrou na universidade, continue sendo aquela pessoa que ele sempre foi na aldeia, não superior. Ah, mas agora eu sou doutor. Aquele lá não sabe ler e escrever lá na aldeia, aquele lá não entende. Eu sou doutor. Essa coisa, nós na aldeia não podemos aprender. Temos que aprender que nós estamos indo estudar para ter conhecimento, para fortalecer a oralidade, né? Então, eu sempre falo assim, não, que eu já vi, tem indígena que bate no peito, porque ele é doutor. Então, isso não pode. Você entendeu? Ele é doutor, que eu já vi índio, que às vezes até é professor. Daí eu falo, mas você é professor, daí você despreza o outro indígena lá, porque não sabe ler nem escrever. Não, não pode acontecer isso na aldeia. Porque aquele indígena lá, ele é mestre da oralidade, porque eles têm dom. Porque na aldeia, o dom de contar história não é a velhice, porque muitos brancos pensam assim, aquele índio lá velho deve ser contador de história. Não, não é o índio velho, é o índio que nasceu com dom. Você entendeu? Porque eu, para ser contador de história, eu não vou esperar eu ficar velho, ele já nasceu com aquele dom. Então, nós indígenas temos que valorizar o parente que não sabe ler nem escrever, né? A mãe dos meus filhos, que é a Maria Cretu, eu lancei um livro com ela ali chamado História de Piragui. A mãe dela não sabe ler nem escrever, né? Mas é uma das maiores cantadoras de história na aldeia. Quando chega lá na aldeia, vão sempre atrás dela. Por quê? Porque ela tem a oralidade na cabeça, ela sempre guardou as histórias. E aquelas pessoas na aldeia são as nossas bibliotecas.
porque foram eles que guardaram essa história, Guarani. Né? Então, por isso que é importante nós, indígenas, valorizar sempre os contadores de história na aldeia. Ah, mas ele não sabe ler. Não, não quer saber se sabe ler. Né? Ele é contador de história. Então, pode olhar lá o livro História de Piragui, que é um livro belíssimo, que eu falei, não, vamos lançar esse livro para Maria ser valorizada também como uma grande contadora de história. Daí eu lancei um livro com ela chamado A Mulher que Virou Urutau, que é o livro mais conhecido no Brasil, meu e dela. Né? Por quê? Porque é oralidade. Então, a oralidade ela está escrita para fortalecer a oralidade junto. Então, isso que é importante. Então, hoje, meus filhos também aprenderam a ler e escrever. Então, isso é bom porque eles estão juntos na oralidade. Então, não é porque eles aprenderam a ler e escrever que eles vão deixar a oralidade. Então, a oralidade ela está sempre junta. Tá bom? Anheteco. Então, a Cretu, antes de passar a palavra, ela também é escritora. Meus filhos, todos eles são escritores, né? Ela lançou um livro, para quem não sabe, ela lançou um livro, ela foi a primeira criancinha, na época, com 9 anos, que lançou um livro. Então, ela lançou um livro em 2005. Ela tinha 9 anos de idade. E ela, naquela época, ela não entendia português ainda, só falava Guarani. Daí, a televisão foi lá na aldeia atrás dela. Daí, ela escondeu debaixo da cama. E daí, a TV Gazeta falou, mas eu posso chamar ela, então? Eu falei, vai lá e chama, se ela sair. Daí, o cara foi lá na minha casa, oi, Cretu, vamos conversar um pouquinho, é coisa simples. Daí, ela saiu. Falei, tá bom, eu vou conversar. Daí, ela conversou. Quando o jornalista foi embora, ela falou assim, nunca mais na vida eu vou escrever uma história. Porque ela ficou revoltada. Mas daí, depois de vários anos, eu fui colocando, ela colocou na escola, depois estudou, agora hoje ela é professora da aldeia, e agora ela vai lançar esse ano 2 livros. E ela vai reeditar o livro agora, por outra editora, que na época o livro chamava A Índia Voadora, que ela voou de helicóptero com 9 anos de idade, né? E daí ela tem essa historinha escrita. E daí agora o livro vai vir por outra editora com o nome Cunhantaim, a Voadora. Né? Então, a danada... E agora ela foi, pela primeira vez, voar de avião. Quem sabe ela escreve um livro agora sobre o primeiro voo. Né? Eu venho de uma família que ninguém sabe ler e nem escrever no papel. Minha avó, hoje ela tem 95 anos, é parteira, é benzedeira, é mesinheira e é uma das maiores contadoras de histórias. E não sabe ler e nem escrever no papel, mas tem essa força muito grande da sabedoria ancestral através da oralidade. Né? Então, de novo, quando eu era criança, né, eu queria muito falar com as pessoas da forma que o meu avô falava com o gado. Né? Meu avô ele era vaqueiro nas grandes fazendas na redondeza, era vista como um indígena valente, né, o valentão. E aí, então, ele era um vaqueiro muito famoso. Então, o meu avô, ele chamava o gado cantando toadas, que eu chamo de toadas personalizadas, porque não está escrita em lugar nenhum, ele não aprendeu em livros. Então, eram toadas que ele cantava, criada naquele momento. Então, por isso que eu chamo toadas ancestrais personalizadas. Então, aquela forma... daquela poesia cantada, sempre me chamou muita atenção também. E era assim que eu queria. Então, hoje eu também me atrevo a escrever toadas. Né? Depois, se der tempo, eu vou cantar uma aqui. Inclusive, eu escrevi falando daqui, do Nordeste. Né? Então, essa questão da oralidade para a gente, né, tem uma importância muito grande. Né? Através da oralidade que a gente tem acesso à nossa primeira cartilha, né? Das sabedorias, das tradições, dos nossos costumes. Foi a oralidade que nos mantém hoje. Não deixou a gente ser extinto, né? Como a gente sabe que a história conta que muitos povos indígenas foram extintos. E o meu povo Tabajara está no meio desses povos. Mentira, o povo Tabajara é um povo que sempre existiu, resistiu e hoje está presente em 3 estados, que é o Ceará, o Piauí e a Paraíba. Né? Ceará, de onde eu venho.
Então, quando eu fiz, em 2000, quando eu fui votada pela minha comunidade para fazer parte do magistério, eu faço parte do primeiro magistério indígena do estado do Ceará. Quando eu cheguei no magistério, não foi diferente de como eu cheguei na escola. Eu cheguei rimando, né? Então, um detalhe que eu acho importante falar é que, naquela época, eu não conhecia uma biblioteca. Eu não sabia o que era uma biblioteca. Então, eu só ouvia falar e queria muito saber o que era uma biblioteca. Eu não sei se é porque... Eu achava que biblioteca era uma mulher, né? A mulher biblioteca. Não sei se é porque eu gosto de mulher, né? Então, eu vou associando. A biblioteca. Então, quando eu cheguei no magistério... Eu queria muito saber o que era uma biblioteca. A gente fez o magistério em Fortaleza, né? Foi pela Secretaria de Educação do Ceará, SEDUC. E aí, no dia do meu aniversário de 20 anos, os professores me levaram para conhecer a ABES, a Biblioteca Estadual do Ceará. Foi a primeira biblioteca que eu conheci, foi a maior biblioteca do estado, né, a BES. Então, quando eu entrei na biblioteca, eu chorava desesperada, porque eu entendi que ali era a casa dos livros, e era ali que eu queria morar. Então, eu chorava muito, e os professores, naquela mesma semana, me deram de presente livros, e entre esses livros tinha o livro da Eliane Potiguara, Metade Cara e Metade Máscara. Foi o primeiro livro que eu tive contato, escrito por uma mulher indígena. Então, eu entendi que eu também... Era possível eu também ter um livro. E durante o magistério, eu escrevi todos os relatórios em cordel. Então, nos 3 anos e 6 meses de magistério, eu virei assim, a atração da aula. Todo final de tarde, quando encerrava a aula, eu subia no palco para ler a aula em cordel. E foi quando nasceu o meu primeiro livro, né, o Magistério Indígena em Versos e Poesia, lançado em 2004. É o primeiro livro didático escrito por uma mulher indígena no estado do Ceará. Então, daí, para frente, eu comecei a entender que seria possível. Então, comecei a pesquisar, a estudar mais, a saber que caminho é esse, da gente ter as nossas palavras no papel. As histórias que a minha avó sempre contou desde a minha infância eram o que eu mais queria escrever no papel, era o que eu mais queria que as pessoas também conhecessem. As histórias contadas pela minha avó e da forma que ela conta. Só que, como eu sempre gostei também da questão da rima, eu fui escrevendo essas histórias em rima, só que já entendendo que o que eu escrevia dava-se o nome de literatura de cordel. Lógico que eu fui estudar, fui entender por que dá esse nome, porque tem toda uma questão da métrica, que você tem que atender, a métrica, a rima, a oração, e eu já escrevia dentro dessas técnicas, por conta da oralidade, de tanto ouvir. Então, a oralidade, para mim, assim, é uma fonte muito poderosa do que a gente é hoje. Posso cantar a toada ou só no final? Quem é do Nordeste sabe o valor que a gente tem. Sou Aurita Tabajara e cordelista também. Indígena de tradição, nordestina e sapatão, não nego isso a ninguém. Só quem entende o Nordeste é nordestino raiz. Terra de grandes artistas, luta, sofre e é feliz. Quando vem para a cidade, volta para a comunidade, estudada e boa atriz. Quem fala mal do Nordeste não conhece Maceió. Nas praias do Ceará, muito menos se banhou. Nos lençóis do Maranhão, nunca comeu um baião. Pra voltar em
Salvador. Tem nordestinas aqui que não esquece a cultura do cuscuz com cafezinho, tapioca e rapadura, buchada e vatapá. Tem alguém do Ceará na arte e literatura. Tem coisas que no Brasil só se vê aqui no Nordeste. Nosso cheiro no cangote espanta lá no Sudeste. Leiria do Hipnote anda de Roma e Magote. No Sul se chama pedestre. A mulher aqui do Nordeste é guerreira e aprumada. Faz gosto olhar pra ela, é perfeita e arretada. Bota quente no que faz, namora moça e rapaz, moderna e apaixonada. Conheça o nosso Nordeste, é um convite lançado. Dance na festa junina, capoeira e rezado. Na poesia popular, me despeço desde já. Maranhão, muito obrigada. Já me despedi. Se você não pode falar, a gente está aqui ainda nesse tema, né, da oralidade, mas se você também quiser entrar nessa cantoria, nessa declamação, acho que a gente também está chegando nessa roda. Olha só, os espíritos das guerreiras e guerreiros me falam para seguir por um caminho que é o de dizer inicialmente, né, nessa segunda rodada de conversa da minha parte, de dizer que os escritores e escritoras indígenas são porta-vozes dos antepassados, né? Mas dizer que nós somos porta-vozes dos antepassados não significa ficar com a cabeça ou o pescoço só voltado para trás, né? Porque os antepassados eles estão aqui, obviamente, e mais que aqui, né? Eles estão lá na frente, dizendo o caminho por onde seguir, né? Então é um movimento dinâmico. Os antepassados estavam, estão e continuarão estando. Por isso, inclusive, que o Francisco Van Hagen, eu gosto de misturar essas coisas, sabe? Lá no final do século XIX, o Francisco Van Hagen dizia que era um dos grandes intelectuais brasileiros, dizia que os indígenas inevitavelmente seriam exterminados, extintos, né? Porque os indígenas não conseguiriam acompanhar o progresso nacional. Ele dizia isso lá de dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era um dos lugares assim, né, de imponência científica. E aí, daqui, a gente diz assim, olha, estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos, né? O IBGE apresentou aí no final do ano passado, e continua apresentando dados, para falar de coisas otimistas, tipo, a população indígena teve um aumento de quase 80% em relação aos dados apresentados em 2010. Né? A população indígena aumentou, está em quase 1.700.000 pessoas, que são falantes de mais de 270 línguas diferentes, que compõem mais de 300 povos diferentes, e a rapaziada e moçada indígena está conquistando espaço, né? Tem o ministério lá, encabeçado pela guerreira daqui do Maranhão, Sônia Guajajara, né? E os indígenas estão ocupando espaços nas universidades, nos cursos de graduação, os doutores, né? As doutoras, né? A FUNAI, retomamos a FUNAI, Joênio Apixana, os escritores indígenas estão bombando, vai começar a Bienal da Arte lá em Veneza, que é uma das bienais mais importantes do mundo, né? A abertura vai ser feita pelos Runicuim e por outros artistas que estão lá.
Da segunda-feira eu embarco para a Noruega para fazer a curadoria de uma exposição que vai reunir mais de 170 artistas indígenas de 4 continentes, inclusive lá da Noruega. E, sabe, assim, a gente vai está cada vez tomando mais espaço, e é um movimento irreversível, sabe? Então, só que eu acho que é importante dizer que, durante muito tempo, as artes, a literatura, a ciência e a sociedade, de maneira geral, tentou sufocar a nossa gente, sabe? Se silenciar de maneira absoluta. Nós não tínhamos vozes, a ciência insistentemente dizia que os nossos povos eram biologicamente e culturalmente atrasados e que nós não tínhamos condições de conviver na sociedade brasileira. Quando o Brasil foi criado ali em 1822, a primeira Constituição não fazia nenhuma referência, não fez nenhuma referência aos nossos povos. A segunda Constituição também não fez nenhuma referência aos nossos povos, estava apostando na extinção, de fato, né? O romantismo do José de Alencar, ali no final do 19, falava do indígena domesticado, do indígena que não apresentava resistência contra a violência colonizadora, o indígena que amava e morria de paixão pelo colonizador, exemplo do que aconteceu com Iracema. E aí, olha, o que nós estamos dizendo é que não é isso, não. José de Alencar está equivocado, esse romantismo está totalmente equivocado, e nós estamos aqui para dizer isso. Então, essas vozes que historicamente foram silenciadas, hoje vão rasgar o verbo para valer. A sociedade brasileira está, assim, assistindo só o início de uma retomada que vai ser, assim, muito grande. Como diz meu parente Tuxá, professor lá da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, felizmente ou infelizmente, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos e as outras ciências vão ter que refazer tudo, entendeu? Reescrever tudo, porque assim os equívocos são praticamente do início ao fim, quando se reporta a montagem da sociedade brasileira, o povo brasileiro em relação aos nossos povos. E aí, sabe, eu acho que uma provocação que sempre aparece é assim, tudo o que os indígenas estão escrevendo pode ser considerado literatura, porque eu, por exemplo, escrevo, vou falar de mim propriamente, né, eu escrevo em vários formatos, eu escrevo para revistas, aí o pessoal fica preocupado com a de Qualis, né, Qualis A, Qualis B, eu escrevo, sabe, publico o que é identificado como artigos e escrevo também outros textos que é enquadrado como literatura. Só que eu gosto da provocação da Júlia do Rico, que ela diz assim, mas isso é tudo a literatura, entendeu? Quem criou essas normativas, por exemplo, no campo da história, para dizer né, o que é história, o que não é em relação a nós, em relação ao que nós fazemos, quem criou isso não fomos nós, entendeu? E, historicamente, houve um silêncio, sabe, uma total rejeição do que somos e do que fizemos. Então, sabe, assim, tentando não ser desrespeitoso ou desrespeitosos, a gente não está nem aí para o que a ciência acha ou deixa de achar em relação ao que nós estamos fazendo, sabe? Então, eu sou historiador, né, e estou escrevendo em vários campos e tenho absoluta certeza como historiador, mas antes de ser de historiador como indígena, tenho absolutamente certeza de que as nossas vozes são as vozes dos nossos antepassados, e quando eu vou escrever, eu me coloco na posição de um guardião, sabe, ou de colaborador num processo de guardião das vozes das nossas ancestralidades, né? Então, nós somos porta-vozes dos nossos ancestrais, nós somos, sabe, aproveitando aqui da minha formação cristã, eu diria que nós somos apóstolos, sabe, dos nossos antepassados, né, dos nossos povos, e nós vamos levar adiante essa bandeira, porque não vai ter extinção. Quem apostou na extinção perdeu a aposta. Como diz a rapaziada, né, perdeu o Playboy, né, a gente pode dar esse recado para o Francisco Vanharg, por exemplo. E assim, estamos produzindo histórias, porque são as vozes silenciadas que nós estamos dizendo assim, olha, acabou agora o silêncio está rompido, e nós vamos dizer. E nós vamos dizer, sabe, eu não estou interessado no que os historiadores, cientistas acham ou deixam de achar sobre o que nós estamos escrevendo. Nós vamos escrever sobre histórias que estão silenciadas há séculos. E nós vamos escrever, sabe, para retomar as escolas, para retomar as universidades, para retomar, né, os centros de cultura e todos os espaços sociais, para levar as nossas vozes, que as nossas vozes são as vozes dos nossos antepassados.
tanto no campo da literatura, quanto no campo da arte, quanto no campo, enfim, dos conhecimentos que nós estamos produzindo. Eu queria, sabe, Jahuri, falar sobre isso, pensar sobre isso em relação a essa sua provocação, sobre oralidade. Nós produzimos uma escrita que é uma escrita relacionada aos antepassados e que, de outro modo, ou de modo complementar, podemos dizer assim que é uma produção que vem de uma coletividade de pensamento, de pensar, de concepção de mundo, né? Vem de uma coletividade, porque, afinal de contas, nós não estamos inventando a roda, né, Olívio? Né? Nós estamos assim trazendo à tona aquilo que os nossos antepassados sempre disseram. Inclusive, lá no século XVI, os nossos antepassados disseram que essas caravelas que estavam chegando, com o projeto colonizador, com o projeto capitalista que estava aqui desembarcando, os nossos já estavam dizendo, olha, esse negócio vai dar errado. Esse negócio vai dar errado, entendeu? Porque não tem como dar certo se eles chegam aqui para destruir, derrubar as florestas, matar os bichos, matar a nossa gente, com certeza esse negócio não vai dar certo. Né? Aí eu estou me reportando ao projeto capitalista e ao projeto cartesiano, que está aí, todo mundo agonizando, né? Disseram que por sermos muito inteligentes, racionais, que nós produziríamos um progresso permanente e, no futuro próximo, um bem-estar para todos. Aí está aqui, olha, né, no dia, hoje é 18 de abril de 2024, a comunidade mundial angustiada e com medo de morrer pelo aquecimento global e pelo desequilíbrio climático, resultante das ações de desenvolvimento produzidas pelos seres humanos, né? Então, nós temos como síntese do desenvolvimento Rio Tietê, por exemplo, né? Só para, assim, caracterizar um pouco isso, né? Rio Tietê, São Paulo é a vitrine do desenvolvimento nacional. Eu morei em São Paulo uma temporada. Tem um rio chamado Tietê, tem um rio chamado Pinheiros, né? Nem precisa falar muita coisa sobre isso. Tem um ar que é quase sólido, entendeu? E aí o pajé lá na aldeia perguntou assim, lá nesse lugar onde você tanto fala, São Paulo, as pessoas sentam para conversar na beira da fogueira, à noite, como é que é? Porque você está dizendo que é muita gente, elas conversam, aí eu fiquei pensando, velho, elas ficam todo mundo ali isolado, eles dizem que a galera indígena é isolada, na verdade são eles que se isolam nas suas casinhas. E aí ele perguntou assim, e rio, tem rio? Aí eu pensei, gente, peraí, tem rio, entendeu? Mas pode nadar, pode pescar? Não, não pode. Aí ele falou, mas por que não pode? Eu falei, porque o pessoal joga geladeira, carro velho, esgoto, lixo de todo tipo. Ele perguntou, mas por que eles jogam? Aí eu falei, olha, porque eles são muito desenvolvidos, entendeu? São muito desenvolvidos. Então, sabe, isso que eu estou falando não é meu, entendeu? Isso aí os nossos estão dizendo, olha, vai lá e dá esse recado, fala isso, escreve isso, porque está errado, entendeu? E a gente tem que falar isso para o nosso bem, para o bem da floresta, para o bem dos animais, para o bem dos rios e para o bem da comunidade mundial. Tem que dar esse recado para reencantar as relações e tentar, assim, fazer esse movimento que o Ailton Krenak acertadamente chama de ideias para adiar o fim do mundo. Essa moça aqui está dando ideias para adiar o fim do mundo, esse rapaz, os escritores indígenas, é esse o recado que a gente está dando. Sabe, vamos tentar, assim, acertar as coisas, porque nós não podemos deixar acabar tudo, sabe? Esse compromisso não é só nosso, indígena, não. Esse compromisso é de todos nós. É isso. Resumindo, para vocês verem como que o cara é um gênio. Ele fez um resumo, acompanhando tudo, incentivando a vocês que vocês devem comprar meus livros para lerem. Você entendeu? Então, vocês têm que ler a nossa literatura. A minha, do Edson, da Tabajara. Então, leia nossas obras, que vocês vão ver que as nossas obras têm valor, porque a literatura, que quando falou José de Alencar, que eu sempre faço essas críticas, nós, Guarani, estamos procurando esse Guarani que ele escreveu para saber de que planeta que ele é, que a gente não sabe até hoje. Porque eles fizeram uma ficção que não é a ficção nossa. Então, isso que é uma coisa preocupante, que escrever sobre os povos indígenas não é só escrever, mas tem que escrever seguindo a cultura. Então, por isso que o surgimento dos escritores foi importante, porque cada etnia escreve o seu pensamento. Agora, José de Alencar era do Ceará. Eu tenho certeza que ele nunca foi numa aldeia guarani, naquelas épocas, porque ele não ia pegar um jeguinho lá no Ceará e lá no Rio Grande do Sul para conversar com os guarani. Eu tenho certeza que ele nunca foi. Mas ele, ouvindo boatos, ele criou as ficções. Então, escrever uma ficção sobre o índio
quando ele vai escrever alguém, tem que ter cuidado, porque senão você escreve uma coisa que os brancos vão valorizar e vão gerar preconceito. Então, o surgimento dos escritores é escrever de uma forma onde a gente vai ser valorizado e as pessoas entenderem a cultura dos povos. E daí vocês respeitarem a gente, tá bom? Mas compre meus livros lá, não vai seguir a ideia de José de Alencar, não vai pensar que nós somos feiticeiros. Quem não comprar um livro, se sair daqui com uma dorzinha na perna, não vai pensar que é feitiço meu, tá bom? É porque aconteceu alguma coisa, mas não é feitiço. Mas compre, vai que aconteça alguma coisa. Então, não... Tá bom? Queria abrir um pouquinho para as perguntas de todo mundo que está aqui até agora. Aí a Cíntia, por gentileza. Então, gente, Sané Caruca, Sané Putun, eu... Rapidamente, né? Sou Cíntia Guajajara, também sou autora, né? Escritora. Minha vez vai ser amanhã, né? Eu só queria parabenizar, né? Algum de vocês eu até vejo na internet, tudo, né? E dizer que foi muito bom e o quanto foi importante, né? Encontrar com vocês aqui. Me veio até aqui uma frase muito boa. Vocês me inspiraram a eu publicar a minha dissertação. Vivo recebendo convite. Eu digo, não, quero voltar, né, para a roça, para a aldeia. Aliás, nunca saímos da roça, né? Então, as falas foram muito boas. E aqui de parenta para parentes, né? E, assim, é muito importante, né, trazer essas falas com relação à literatura, né? Porque a gente vê os grandes livros, né? E aí nós temos, sim, né, as literaturas indígenas. E o que veio aqui na mente, assim, nós, povos indígenas, disseram que lá no passado, né, quando se fala de extermínio, né, exterminar os povos indígenas, tentaram nos exterminar, né, tentaram acabar com nossa língua, com nossa cultura. E aí hoje a gente está aqui, né, em São Luís, nos encontramos nos congressos, né, nas academias. Sim, agora lembrei, a memória não está falhando, né, porque a gente está ativando sempre a memória. Eu acho que o Edson falou, todos eles falaram, né, a grande movimentação que está acontecendo, né, no mundo, no Brasil e no mundo, né, em outros países, a força, né, essa força da espiritualidade, a força da nossa ancestralidade. No outro seminário, a gente veio aqui, né, que São Luís é território indígena, né, então foi muito bom. E aonde a gente vai, a gente se conecta, né? A conexão é muito forte para nós, povos indígenas. Você vai lá no Novo México, você vai sentir a espiritualidade, a energia, né? Por onde os antepassados, os ancestrais passaram, né? E aí o que eles trouxeram aí é muito forte isso, né? Para a gente, enquanto indígena, enquanto liderança, enquanto autores, escritores, né? A gente é povo da oralidade, né? Mas assim, a gente é muito importante, né? Escutar, né? Os nossos grandes, né, atores, escritores indígenas, né, nossos doutores. Eu ainda sou mestre, eu parei assim, pela academia, né, pelo mundo acadêmico, eu parei no mestrado, né, mas aí lá na minha cultura, né, no meu povo também já sou especialista, né, e doutora, né, em algum conhecimento. Tá. Então, estamos aqui, né, somos todos guardiões e guardiãs da sabedoria, eu costumo dizer, da sabedoria e do conhecimento dos povos indígenas, cada povo, né, com a sua visão de mundo, né? E a gente segue, né, guardando, salvaguardando esses conhecimentos que são sagrados para nós e milenares, né? Amanhã eu vou tentar falar também, mas quase aconteceu comigo, como aconteceu com o parente Edson, né? Questão do cristianismo, né? Ou seja, religiosidade ou fé. E, na verdade, cada um de nós temos a nossa fé, né? Então, para mim, foi muito rico, muito importante esse encontro. A gente está aqui, né, se encontrando, cada um veio de um lugar diferente, mas aqui a nossa ancestralidade, né, a nossa espiritualidade, né, é muito forte, né, de cada um. A gente chegar aqui, os lugares que a gente vai, a gente se conecta, né? Assim, a conexão é muito forte. Se a gente tiver tempo, eu gostaria de te ouvir, Olívio, sobre a questão da sua editora, né? Porque é uma iniciativa bastante pioneira, né? De ter uma editora indígena. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre como que você criou, como que tem sido, né? Eu estou lembrando de uma frase que o Ailton, um comentário que o Ailton fez em relação à literatura indígena, que, no primeiro momento, os indígenas estavam escrevendo para criança, livros infantis, né?
naquela ideia das lendas, né, naquele sentido ainda meio romantizando para um público que estava querendo ter a questão indígena, mas num formato totalmente fora, né, do que os indígenas pensavam, e houve uma grande produção. E o Ailton requisitou, gente, tem que escrever livro para pessoas adultas também, jovens, e outras idades. Por que a literatura indígena ficou muito focada só em livros infantis? Essa é a primeira questionamento. Não é uma pergunta, é uma reflexão, né? E a outra coisa é em que medida essa literatura ela consegue avançar nas escolas, né? Porque a gente ainda vê eu fiz uma pesquisa de hashtag Dia do Índio, e as crianças com os cocares de papel. Lembro de um texto que você escreveu, chega de cocar de papel e peninha colorida, e ainda, assim, de 300 posts, pelo menos uns 280 eram crianças com cocar de papel, pintadas com 3 tracinhos, tendas no estilo norte-americano. Eu mostrei até para a Aurita, eu falei, o que a gente faz com isso? Já que a gente está falando em educação, né, também arte e educação, o que a gente faz ainda com... o que vocês proporiam no sentido de realmente causar uma revolução nesse sentido? Porque vocês estão produzindo, vocês estão nesse protagonismo super importante e maravilhoso, mas ainda tem muito professor reproduzindo coisas lá da década de 70 e 80. Né? Então, acho que isso é um grande desafio, que os jovens e as crianças conheçam o que vocês estão produzindo hoje. E eu quero fazer um cante para vocês, que esse cante vai fortalecer vocês. Tá? Vai, peropo, ene vai, peropo, vai, cadê? Procotoya, pranamone, vai, peropo, vai, peropo, vai, peropo, ene vai, peropo, vai, peropo, vai, peropo, ene vai, peropo, vai, cadê? Procotoya, pranamone, vai, peropo, vai, peropo. Parabéns para vocês. Nós somos guerreiros. Essa música, eu sei que você está entendendo. Eu tenho uma editora chamada Editora de Cupé. Eu criei essa editora por acaso, porque eu sempre mando texto para alguma editora, ou alguma editora me procura, e eu tinha escrito um livro, que está ali, chamado Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas. E daí eu mandei para uma editora em Curitiba, e falei assim, vou mandar para a editora, para ver se eles publicam meu livro. E daí, que era uma produção independente. Daí eu falei assim, eu queria publicar, e eu queria ver o orçamento, quanto vocês cobrariam meus livros. Daí a editora, a mulher dona da editora, falou assim, ela começou a pesquisar, e eu ver quem que eu era, se eu estava com o nome no Serasa. E daí começou a fuçar, ela mandou uma resposta para mim, irônica, brincando, falou assim, olha, a gente não vai publicar o seu livro. Eu falei, tá bom. Daí ela falou assim, a gente não vai, porque, na verdade, a gente vai criar uma editora para você. Ela falou, nossa, a gente foi fuçar você, você é mais conhecido do que o Pelé. Você entendeu? Daí você é conhecido no Brasil todo, aí você tem que ter uma editora própria. Eu falei, mas como que eu vou ter uma editora? Eu não tenho dinheiro para nada. Eu falei, não precisa ter dinheiro. A gente vai criar, e criou a editora, registrou. E daí eu lancei meu primeiro livro, Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas. Depois, o ano passado, eu falei assim, vou lançar mais um. E comecei a divulgar a editora. Eu falei assim, olha, porque a função é publicar meus livros com patrocínio, apoio, e também incentivar outros indígenas que queiram publicar, ou quem trabalha com a questão indígena, faz um projeto, manda para a nossa editora, faz o orçamento, a gente publica e manda para o autor. É uma produção independente. Né? E daí eu falei assim, vou lançar meu segundo livro. E como eu não tenho dinheiro, porque meus filhos comem demais, e daí, sabe como é que é, né? A gente gasta muito na comida. E daí, eu falei, cara, vou ter que economizar para comprar comida. Então, eu falei, vou ter que publicar esse livro.
E daí eu falei, mas como que eu vou juntar dinheiro? Eu estava pensando em conversar com o Edson, Pelezinho, Tabajara, para ver se eles patrocinavam meu livro. Mas como a gente estava sem contato, que eles estão viajando muito, Europa, Estados Unidos, África, daí eu falei assim, então eu vou pegar um aqui no Brasil. Daí eu falei, pô, Alok, olha, eu quero publicar um livro para mim ver se eu consigo divulgar minha editora. Eu precisava de uma quantia boa de livro, pelo menos uns 3.000 livros. Daí, beleza, daí o Alok viu o meu projeto, leu o texto, gostou, falou, nossa, vamos publicar. Daí eu publiquei meu segundo livro, que está ali, chamado O Choro da Mãe Terra, que é um livro belíssimo, né? Quem lê vai chorar depois, porque é belíssima mesmo a história. Todo mundo que lê chora, porque é bem emocionante. E daí eu lancei esse livro, né? Então, a minha intenção é tentar ajudar outros autores indígenas que, às vezes, quer chegar numa editora e não sabe, como eu tentei chegar na época, durou 10 anos para me lançar meu primeiro livro, porque a gente não era valorizado, a gente é discriminado. E hoje melhorou, as editoras procuram a gente, mas naquela época era difícil. E hoje ainda tem muitos indígenas, qualquer aldeia do Brasil que você for, tem um autor indígena, um escritor. Só que às vezes ele não sabe como chegar numa editora, não sabe como que funciona a burocracia. Então eu falei assim, então se a gente mostrar para outros indígenas, eles procuram a gente fala como que tem que fazer projeto, vai na prefeitura onde você mora, ou vai pelo PROAC, ou vai para alguma coisa, você entendeu? E aí vai publicar um livro na nossa editora. Então, procure a editora de Icupé, que vocês vão conseguir publicar um livro belíssimo. Então, é isso que a gente tenta trabalhar, né? E hoje não é só eu que tenho editora, não. O Daniel Munduruku também tem a outra lá que... Eliane Pachamama lá, a Eliane também tem? Então, tem várias editoras, mas procurem a minha, que a minha é melhor. Brincando. Tá bom? É isso, né? Eu quero dizer aqui para minha parenta, né, que é mestra de título, que ela, né, e para nós indígenas, né, os grandes mestres, de fato, não tem esse título. E que nós até estamos pressionando dentro das universidades para que esses sábios, essas sábias, né, curandeiras, parteiras, benzedeiras, pajés, xamãs, que essas pessoas sejam reconhecidas com título de doutores por notório saber, né? Então, você, a irmã nossa que cantou, fez esse canto belíssimo aqui, né, que representa uma força ancestral, né, grandiosa, são pessoas que certamente merecem ser ouvidas, né, e enfim, serem reconhecidas efetivamente como mestres e mestras. Com relação, sabe, Magda, assim, esse lance da escola. Antes você fez levantou uma questão que deixa eu lembrar aqui o que foi exatamente. Os livros infantis, sim. Eu tenho a impressão de que isso tinha a ver com a vontade das editoras. A conversa com a editora nunca foi simples. E eu lembro assim que por volta de 2005, 2006, nós, escritores indígenas, éramos numericamente menores, a gente conseguia reunir anualmente, com alguma periodicidade, para discutir, entre outras coisas, como que nós iríamos estabelecer relações com as editoras. E nós tínhamos absoluta certeza que o desejo das editoras era vender, ganhar muita grana, sabe, vendendo essas histórias de mitos, que não são desimportantes, são muito significativos, mas nós já indicávamos ali a necessidade de falarmos de outras histórias, né, para além de mitos e lendas, inclusive porque muitas vezes essas narrativas elas nem podem, sabe, não devem ser expostas, né? Pelo menos por enquanto a gente fica pensando em segurar essas histórias para ver se a sociedade e as suas instituições amadurecem para que a gente faça uma discussão mais tranquila, mas é necessário, por exemplo, o Olívio escreveu um livro sobre como é que é assim a morte do guerreiro Tcherequarandu, a morte de Cretã. Olha o nome. As editoras, sabe, tinham terror de um título desse. Elas falavam, não, mas não é isso não, você não tem mito, né, não tem historinha. Eu acho que os diálogos amadureceram, sabe? Hoje a gente consegue assim escrever com mais intensidade e fazer essas narrativas, né? E colocar também as editoras no lugar delas, assim, dentro do possível, obviamente. Com relação ao diálogo com as escolas e com as instituições educacionais de nível superior, de nível básico,
ainda é tímido, mas eu consigo enxergar que tiveram avanços, né? A Lei 11.645 de 2008 foi um avanço e foi uma conquista dos movimentos populares, particularmente do movimento indígena, não foi dádiva do Estado. Infelizmente, o Estado brasileiro tende a fazer letra morta essa lei, né? Mas nós assim temos feito muito esforço para produzir, fazer essas produções, sejam elas independentes ou com colaboração do poder público, ou muitas vezes conseguimos também produzir nas grandes editoras para tentar jorrar dentro das escolas para fazer esse debate que ele é necessário. Não é mais possível, sabe, não é mais aceitável que as escolas e seus currículos sigam impavidamente as suas atividades sem levar em consideração as nossas tradições, as nossas línguas, as nossas diversidades, os nossos saberes milenarmente produzidos nos laboratórios dentro das florestas. Então, é necessário um diálogo intercultural, sabe? Eu acho que isso aí está muito evidente. Diante de tantas crises, né, nós saímos aí de uma pandemia, somos sobreviventes de uma pandemia, que nada mais é do que o resultado da nossa própria violência nos espaços onde nós vivemos. Aí os relatórios da ONU aí, ultimamente têm dito que, se nós continuarmos desrespeitosos como somos no planeta, outras pandemias piores poderão vir. Só que os nossos antepassados estão dizendo isso há muito tempo, entendeu? E ninguém nunca deu ouvido, então é necessário um diálogo para que as coisas, né, sejam acertadas, os pingos nos is sejam colocados e que a vida seja respeitada e que nós, seres humanos, temos que parar de fazer bagunça sobre a terra e respeitar a terra como um jardim sagrado. Nós, né, indígenas, temos nos portado assim. Os nossos territórios originários são jardins, espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida, e nós recebemos dos nossos antepassados esses territórios e tomamos conta tanto para nós quanto para a humanidade como um todo. Então, a escola precisa fazer esse debate, sabe? E aí, para concluir, é um debate que tem duas pontas assim que eu vejo bem interessantes. Uma delas é discutir a composição da sociedade brasileira e do povo brasileiro, levando em consideração esses pertencimentos indígenas no passado e no presente, mas tem a ver também com outro debate necessário que está coladinha, que é a questão ambiental ou a educação ambiental, que são dois temas que devem ser transversais, tanto na escola de ensino básico, quanto nos cursos superiores, em todos os níveis. Para completar um pouquinho o que ele falou, as editoras, eles perguntam para nós se é literatura infantil quando a gente vai mandar um texto, né? Porque eles têm medo do que a gente manda. Então, quando eu lancei o livro Tcherecó-Arandu, A Morte de Cretã, era um livro que falava sobre a morte do Ângelo Cretã, que foi assassinado pelos fazendeiros, um dos maiores líderes da década de 80, chamado Ângelo Cretã. E aí a editora falou, nossa, mas esse livro seu dá até medo, eu tenho até medo de divulgar. E nesse livro ainda tinha outro texto lá, que chama A Índia Estuprada. Ah, mas não tem como mudar o título? Eu falei, não, mas o que eu sei é que ela foi estuprada, mas tem algum termo diferente que vai mudar, que vai ficar mais suave? Não, a Índia foi estuprada, não tem como mudar. Então, é difícil, porque as editoras, eles sempre querem assim, às vezes eu mando texto, eu acho que é infantil, mas é muito pesado, porque está falando da morte, e fica ruim as crianças escutar. Mas a criança tem que escutar sobre a morte. Então, é difícil publicar um livro, porque eles analisam tudo. E daí eu sempre aprendi o seguinte, a gente tem que aprender a mentir para o branco. Daí eu tenho que mudar, às vezes, as histórias. Eu sou obrigado, às vezes. Tem um livro meu que está ali, eu tive que mudar os acontecimentos, porque a gente conta uma história e dá, mas não fica bem. Então, mente para os brancos. Então, tem livro ali que tem mentira também, que eu tenho que mentir. Você entendeu? É assim que funciona. Obrigado mais uma vez, professor Edson, Olívio também. Vamos encaminhar agora, a Aurita vai também reagir às perguntas. E aí, se possível, pode finalizar com um poema também. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer às parentas, a parenta que cantou para a gente. Cadê ela? Nem estou mais vendo. Saiu, né? E que é muito importante quando a gente está numa roda de conversa que tem a presença dos parentes, né? Isso fortalece a gente também. Então, sou muito grata pela presença de vocês e já aproveitando para agradecer, né, vocês pela
essa roda de conversa, que eu não gosto de palestra, do nome palestra, eu me sinto chique demais quando diz vai palestrar. Então, eu gosto da roda de conversa, que é mais, eu me sinto mais à vontade. Agradecer pelo convite, por poder fazer parte desse momento que eu estou adorando. Paola, Rafa e o pessoal aí, a equipe, que eu encho muito o saco, eu sou a que dou mais trabalho aí para a equipe, mas é isso aí. E aí, sobre o que a Magda falou, eu, falando de mim, né, eu passo por muitas experiências em escola, que eu moro em São Paulo, e às vezes sou convidada para conversar com as crianças em sala de aula e sou recebida com a música da Xuxa, né? Os professores ensaiam, põem uma caixa lá na cabeça com uma pena para me receber. E aí eu fico pensando, quando eu chego na escola, eu saio correndo ou eu entro, assim? Porque se são os professores que fazem isso, imagina o que eu vou falar para essas crianças, né? Mesmo a gente sabendo que existe a Lei 11.645/2008, como mencionou o Edson, que a lei já tem 15 anos, né? Tem mais de 15 anos, na verdade, em março ela fez 15 anos, dia 10 de março. Então, para mim, não cabe mais chegar numa escola e os professores me receber com a música da Xuxa. Então, às vezes, eu sou muito chata assim, com os professores, né? E um exemplo bem recente, eu fui convidada para fazer um bate-papo numa universidade em São Paulo. Dá uma vontade danada de dizer o nome, mas não posso, né? E aí, a pessoa que me ligou perguntou assim para mim, depois de falar sobre o bate-papo, se eu tinha datas e tal, ela perguntou, é verdade que você é sapatão? Aí eu fiz um silêncio assim no telefone e depois eu falei, Aí ela disse, então, o bate-papo vai ser sobre literatura, tudo bem? Tá bom, tudo bem. E aí eu fiz um texto para me apresentar, que é esse texto que eu vou encerrar a minha fala. Tá bom? Eu fui bem mal educada quando eu cheguei na universidade. Eu nem fiz o canto de saudação, né? Nem nada. E tinha uma plateia assim enorme, que era dentro de um teatro. E a pessoa que me convidou estava sentada na primeira fila, assim, né? Na frente. Aí eu disse... Nasci em 79 antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim conta a minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo bem satisfeita e com um olhar de perfeita, eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola, já me achava bonita, com um vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção das minas do coração, ganhar com facilidade na aldeia ou na cidade. Eu já nasci sapatão. Eu clamo e peço respeito, só queremos existir, direito de ir e vir, e que assim toda mulher fique onde ela quiser, inclusive na profissão, sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta, sem ouvir errado ou certa, porque nasci sapatão. Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência, sábia e com inteligência que luta por igualdade de toda a sociedade, para um dia ser inspiração, violência eu digo não, pois é tempo de somar, e tu pode acreditar, joguei para o público, que eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratique somente o bem. Bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão. Por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada, porque nasci sapatão. Eu creio que chegue um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor em cada situação, que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher, porque eu nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir, que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade, saiam da escuridão, de salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão. É isso, gente, muito obrigada.